Boa tarde a todos. Meu nome é Elisa Nolia, sou coordenadora de Desenvolvimento de Negócios na Câmara de Comércio Brasil-Canadá e gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui hoje. Dando continuidade às nossas festividades do dia, eu quero convidar a Eugênie Coté, Bruno Correia de Jesus, Elisa Fiuza e Sarah Manluk, que falarão sobre as oportunidades para estudar, trabalhar e investir na Grande Montreal. Sejam muito bem-vindos. Who's sharing the presentation? Yes, I'm going to share the presentation. Awesome. Maybe before, just a few words. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer ao convite feito pela CCBC para participar desse evento. Meu nome é Elisa Fiuza, eu trabalho para a Montreal Internacional, que é a agência de desenvolvimento econômico da cidade de Montreal. As principais missões da Montreal Internacional são dar suporte a empresas estrangeiras que desejem se instalar na cidade ou que já têm uma presença aqui, atrair e reter estudantes internacionais e atrair e reter trabalhadores internacionais. Então, a apresentação de hoje será feita metade em inglês, metade em português, e será dividida em 4 partes. Inicialmente, a minha colega Eugênie, ela que é conselheira no Departamento de Atração de Estudantes Internacionais da Montreal Internacional, vai fazer uma apresentação sobre estudar aqui em Montreal. A apresentação dela será seguida pela do Bruno Correia de Jesus, que é estudante embaixador da Universidade de Montreal. Em seguida, a minha colega Sarah Mamluk, que é conselheira do Departamento de Atração de Talentos da Montreal Internacional, fará uma apresentação sobre trabalhar aqui em Montreal. E, por fim, eu vou fazer uma breve apresentação sobre investir em Montreal, com foco em setores tecnológicos. E, ao final, a gente vai ter um momento para perguntas e respostas. Então, sem mais tardar, eu vou I'm just going to share my screen. Yeah, is it good? Great. Yeah, we can see perfectly. That's perfect. Let me just put in this mode. And before giving the floor to you, Eugênie, I'm just going to put on this video. Our city is unique. It buzzes with creativity. It beats to the rhythm of its own success. And we're here to make sure our metropolis, with its rich history and promising future, shines on the global stage. We are Montreal International, the investment promotion agency for Greater Montreal. We hold the keys to this region with infinite potential, opening every door to investors, entrepreneurs, organizations, professionals, and students around the world. With the strength of our network, we're here to support you in building connections, forging collaborations, and bringing your projects to life. We're here to show you all the city has to offer. From aerospace, VFX, and artificial intelligence, to video games, life sciences, and health technologies, we know our metropolis by heart, its hidden gems, its needs, and its endless possibilities. Our mission is to share with you the assets that define the region's identity, its cosmopolitan energy, its safe and open culture, its strong purchasing power, and above all, its quality of life that's known around the world. So welcome home to Montreal. So now, Eugênie, the floor is all Thank you, yours. Thank you very much. Hi, everyone. Thank you for being with us today. I'm sorry I don't speak Portuguese yet, but I'm learning. So one day I'll be able to speak to you directly in Portuguese. So my presentation will be in English. Okay. So many of you might already know about Montreal City, but the thing that you might ignore and what you really have to know right now is that Montreal has been
elected the best student city in the Americas. We're all really proud of it. We're before Toronto and Vancouver, that you might also know because they are all three, Montreal, Toronto, Vancouver, big cities in Canada. I work for an initiative called I Choose Montreal within Montreal International. It's an initiative that has been developed with the government of Quebec and the educational institutions in Greater Montreal. What we do the promotion of study opportunities internationally towards you, for example. And if you ever choose to come study in Montreal, we also have colleagues that are here so that they can organize the free activities for you here in Montreal to get to show you what the city has to offer, make new friends. You can also learn about immigration process if you ever plan on staying long-term in Montreal with us, and also participate to work activities where you can actually get to know potential employers for to find a job during and after your studies. One of the biggest advantage about Montreal and what makes it so special for international students is the fact that it's bilingual. It's French and English. There's some French and English institutions, so you can decide to study in French or in English. Some institutions offer bilingual and even trilingual programs. And I would also recommend you to take advantage of your stay in Montreal to get to know the other language. For example, you can take some classes in institutes according to your need and interest during your studies. Montreal is known to be Canada's post-secondary capital. Why is that? Because we have 11 universities, and one of them is the Université of Montréal. You'll learn everything about it just right after me with Bruno. We have 60 public and private colleges. We have more than 50 vocational training centers. Nearly 50,000 international students have decided to come study in Montreal. We're really university research oriented also, and we're known to be amongst the lowest tuition fees in North America in comparison to the United States, for example. We are in weird times right now. We prepared a special page about COVID-19 if you want to know about the latest measures from the government of Quebec and also for the government of Canada if you want to know what's happening right now. But as of today, in-return classes are planned for the beginning of the year in September, the school year, of course, in September 2021, as long as international students respect the rules of entry to Canada. Study Connect. That's something great that we have developed recently. Actually, it's something that can help you find the right educational institution for your project in Montreal. So you just have to fill the little form that's online. You can find Study Connect on our webpage, on the main page of ichoosemontreal.com. So it's a blue button. You just have to fill all the fields actually. And at the end, you can get some suggestions about what educational institutions fit your study goals in the city of Montreal. This is not an application process. You still have to do it directly on the webpage of the chosen university or college, but it's a tool that can help you research and connect with educational institutions in Montreal. What's about Montreal? That goes for if you ever plan on studying, working, or even investing in Montreal. Montreal is known for its low cost of living in comparison to other big cities in North America, Europe, China, Japan. You can see on this little graph. Greater Montreal offer a high purchase power, and also we have on our website ichoosemontreal.com a cost of living comparator, so you can compare the cost of different things around the city in 5 currencies and you can compare Montreal to the 10 big cities around the world. What makes it so affordable? It's also the rent. So there's different options. You can stay by yourself. You can stay in university housing, for example. You can share an apartment with some roommates. But in comparison, again, with major big cities around the world, you can see that the rent in Montreal is affordable.
I think we're all big lovers of Montreal ourselves. And I might be biased actually, but I really do enjoy Montreal. Why is that? Because it's safe, especially for women. If you come back home alone, take a cab, go back home after a night with some friends, there's always something to do. You might have heard of the Jazz Fest, the Franco Fest. There's like always some music and cultural happening around the city. There's a lot of museum, theaters, restaurants if you're like into the food scene. So Montreal is really enjoyable for its quality of life. You might have some questions about this too. We can take the questions at the end, but you have to know that yes, some scholarships do exist. They're usually excellence or merit-based scholarship. They're usually managed by the university also, including the Université de Montréal. There's some scholarships that are managed by the government of Quebec or the Canada. You can look it up on the internet, for example, or even once you're accepted in one of the college or University of Montreal, you can also ask their financial aid office if you can benefit from a scholarship. You could be eligible to one, but you can also know, and that's a really interesting thing to know when you're studying in Montreal, is that you can work up to 20 hours per week with your study permits. So that can be off campus or on campus. This is our webpage, ichoosemontreal.com. We have a ton of information. We have Study Connect, as I mentioned earlier. You can find the steps to follow towards Montreal, the student living cost comparator, all the CAQ and study permit process, also more information about how to actually get it and prepare your arrival to Montreal. You can go. Yeah, we're also active on social media. You can follow us on Instagram, Facebook, LinkedIn. And that was for me. So I will now leave the stage to Bruno, who will speak to you about the University of Montreal. Thank you. Olá, todo mundo. Bom dia, boa tarde, né? Meu nome é Bruno, eu sou estudante embaixador aqui na Universidade de Montreal. Fazem 3 anos que eu estou aqui. E hoje eu vou apresentar um pouquinho mais a universidade para vocês, falar um pouco das oportunidades e dos processos, dar um pouquinho mais de detalhe. E como foi dito antes, no final a gente vai responder algumas perguntas para vocês. Então, para dar algumas informações sobre a Universidade de Montreal, ela é a única universidade francófona canadense entre as 100 melhores do mundo, né? Então, quer dizer que ela está entre as 100 melhores do mundo. É o primeiro complexo de ensino e de pesquisa aqui do Quebec. Tem muita subvenção para pesquisa, então são mais de $500 mil por ano. Ela está entre as 5 melhores universidades francófonas do mundo. E são mais de 2.000 professores e pesquisadores e também mais de 400 mil diplomados. E o diploma da Universidade de Montreal é reconhecido no mundo todo. O que a gente pode estudar na Universidade de Montreal? Bom, na verdade, como o slide mesmo já está falando, a gente pode estudar praticamente tudo. São mais de 600 programas. Ela é conhecida por ser uma das maiores universidades generalistas francófonas do mundo. Então, a gente pode estudar de tudo, desde cultura, educação, ciências humanas, ciências exatas. Tem destaque bastante para a parte de neurociência, inteligência artificial, com o Joshua Bengio, que é bem famoso, mas tem vários programas muito prestigiosos na Universidade de Montreal, inclusive o Departamento de Direito é bastante escolhido pelos brasileiros. Outro programa que é bastante querido pelos brasileiros é os Estudos Internacionais, que no Brasil é o Relações Internacionais. É um mestrado assim, que é bastante procurado pelos brasileiros, mas toda a área de informática, que tem bastante emprego aqui em Montreal, também é bem conhecido. Entre outras, e eu faço, por exemplo, um mestrado em Ciências Humanas Aplicadas, que é um mestrado multidisciplinar, que é indicado para aquelas pessoas que tiveram um percurso um pouco mais diverso e que têm uma pesquisa que precisa de um apoio assim, de várias disciplinas. Como é o percurso universitário aqui na Universidade de Montreal? Acho que você pode clicar mais uma vez, só para... Obrigado.
O primeiro passo seria o programa intensivo de francês. Bom, a maioria dos programas aqui da Universidade de Montreal, eles são em francês, digamos que 90%. 10% são em inglês. Eu não tenho a lista aqui, mas depois eu vou dar o contato nosso para vocês, vocês podem pedir. Então, a grande maioria desses 90% que eu citei para vocês, elas vai aceitar um nível de francês que a gente chama como B2. Então, a Universidade de Montréal criou esse programa intensivo de francês com a ideia de levar os alunos que têm nível B1 para o B2 em apenas 4 meses. Então, você pode já começar fazendo esse intensivo de francês na universidade. E é um programa recente, bem interessante, porque ele já é no contexto acadêmico. Então, você já vai estar na universidade aprendendo francês e aprendendo como a universidade funciona. E depois que você completa esse francês intensivo, não tem um teste de francês, não tem nada. Você já pode aplicar direto para o seu curso e ele já vai ser reconhecido na Universidade de Montreal e nas escolas afiliadas, que é a HEC e a Polytechnique. Em outras universidades assim do Quebec ou do Canadá, você teria que fazer um outro teste de francês, no caso. Outro caminho seria o BAC 4 anos. Normalmente, as graduações aqui, né, o Bachelor do Brasil, eles têm 3 anos apenas. Só que no sistema de ensino do Quebec, o aluno da escola normal tem 1 ano a mais que os alunos do Brasil, que é 1 ano de escola técnica. Então, normalmente, quando alguém quer fazer a graduação direto aqui em Montreal, ele tem que fazer 1 ano preparatório. Então, a Universidade de Montreal também criou esse BAC em 4 anos, que é um programa que já inclui 1 ano de preparatório e daí os 3 anos do bachelor. Não são todas as matérias que estão nesse percurso, mas é um percurso bem interessante, porque você já tira um visto só e você já está automaticamente aceito para o programa do seu interesse. Mas caso o seu programa não esteja lá, aí tem que seguir um outro caminho, ou senão a gente indica vocês a fazerem 1 ano de bacharelado no Brasil e depois transferir para cá e aí eliminar matérias, isso também funciona. A outra opção seria o mestrado, né? São mais de 140 mestrados oferecidos. É legal porque normalmente são só 1 ano de aula e depois 1 ano de pesquisa, então é um percurso rápido, mas que tem créditos suficientes depois para vocês tentarem o visto de trabalho, de experiência profissional aqui no Quebec. E se não, o doutorado, que é onde eu estou, que é uma pesquisa mais profunda, né? Demora mais tempo, eu estou no meu 3º ano, normalmente leva assim, de 4 a 5 anos, mas tem bastante também bolsa, então é bem legal, porque tem bastante financiamento, tem bastante trabalho nos departamentos, então é bem interessante. Bom, o ano escolar aqui no Quebec, como a Eugenie estava falando, ele começa no outono, que é em setembro. Normalmente é por volta de 15 e 16 de setembro, que é o semestre principal. A sessão principal é quando a gente indica para vocês entrarem na universidade, porque é quando vocês pegam realmente o curso do começo. A outra entrada possível seria no inverno, que aqui é de janeiro a abril. Então, quer dizer que a gente vai ter aula de setembro até perto do Natal, daí a gente tem a pausa de Natal, Ano Novo, daí a gente volta em janeiro, na segunda semana mais ou menos, dia 8, e a gente vai até abril, que é a sessão de inverno. Também é possível começar na sessão de inverno, mas não é tão aconselhável, porque tipo, você vai pegar um outro começo, um pouco diferente. E finalmente tem o verão, que para quem está fazendo a graduação, costuma ser opcional, porque os alunos que vêm fazer graduação aqui, eles podem trabalhar o verão todo, por exemplo, e fazer essas matérias depois. Mas para quem faz mestrado e doutorado, é obrigatório. Você tem que fazer, mas você também pode trabalhar mais horas no verão, então é interessante. Normalmente você não pode começar os seus estudos no verão, porque a grade é um pouco diferente, então raras exceções para quem quer começar no verão. Para se inscrever na Universidade de Montreal. Então, a primeira coisa que eu preciso falar para vocês é que nós temos um site todo em português, que é umontreal.ca/Brasil. Então, lá é um bom começo para todo mundo, tipo... Mas a primeira etapa seria você escolher a sua área de interesse, seu programa, né? Como eu falei, são mais de 600 programas da Universidade de Montreal. Então, tipo, tem que dar uma olhada no site, achar realmente o que você quer. Tem várias ferramentas que eu vou até comentar com vocês nos próximos slides. Mas é bem fácil, não é tão difícil como a gente imagina. Realmente é escolher um programa, daí você tem que entrar na página do programa e dar uma olhada, porque cada programa aqui tem umas exigências um pouco diferentes. Então pode ter uns que pedem carta de recomendação, outros que não, outros que pedem carta de motivação, outros que não. Mas basicamente é só você traduzir o seu histórico escolar, seu currículo, diplomas, essas coisas assim, oficialmente, né? Tipo, o que precisar ser traduzido tem que ser oficialmente. Preencher o formulário da UDM, enviar os documentos e daí aguardar a análise, que pode demorar um pouquinho, então é um momento de ansiedade, mas que chega, não se preocupem.
as ferramentas online que eu falei para vocês, como são muitos cursos. Primeiro, assim, você pode tentar fazer um teste vocacional, que é o nosso teste Cursus, que vai te ajudar aí a achar uma área e vai te indicar programas correspondentes na UDM. E o outro seria o percurso, que é o parcours em francês, que é um pouco que vai mostrando para você tudo que você vai ter que fazer, as etapas que você vai ter que seguir para aplicar nesse programa que você almeja. Outra ferramenta que nós temos, porque tem tantos programas assim, é o comparador de programas. Então, se você está em dúvida entre 2, 3 ou até mais programas, você pode colocar aí nessa ferramenta, que é da UDM, e ele vai comparar para você, tipo, quais as matérias são parecidas, quais são iguais, ou quais são diferentes, o que um caminho vai te levar, o que outro caminho vai te levar. Então, são ferramentas bem legais para quem está aí na dúvida na hora de escolher essa etapa importante. Bom, agora os valores, né, que assustam todo mundo um pouco, mas fiquem tranquilos que tem bastante investimento na Universidade de Montreal e tem bastante bolsa. Normalmente, para graduação, tem um pouco menos de bolsa, mas desde o ano passado tem um programa que está ajudando os alunos. E aí, para o pessoal da graduação, vai depender do dossiê. Tem 3 níveis de descontos diferentes que cada aluno pode receber, e aí vai dar um desconto geral na tuition do ano. E aqui a gente paga 3 vezes ao ano, que corresponde às 3 sessões que eu comentei agora para vocês. Então, a sessão de setembro, que é outono, depois inverno, depois verão. E normalmente é 1 mês e meio depois que já começou a sessão. Então, tipo, você vai começar a estudar na confiança, você não vai precisar pagar aí depois que vai chegar a fatura da universidade. No mestrado tem uma bolsa que corta quase metade do valor geral, e como eu falei para vocês, é só 1 ano de estudo no mestrado. Então, você vai ter que pagar esse valor mais alto só no primeiro ano, que é enquanto você tem aula, e quando você passa para a redação do seu projeto, ou para a parte de estágio e redação, você vai pagar um outro valor que é muito mais baixo, normalmente gira em torno de 600 dólares canadenses por sessão. E, finalmente, no doutorado, porque é uma pesquisa mais profunda e prestigiosa, os alunos têm direito a uma bolsa quase integral, que vai cobrir praticamente todas as taxas e vai deixar o mesmo valor que pagam os canadenses ou os quebequenses. Então, esse valor gira em torno de 1.000, 2.000 dólares, já inclui, como para todos os outros, já inclui plano de saúde, plano dentário e tudo mais. E, além disso, para todos os níveis que eu falei, assim, você ainda também pode acumular outras bolsas que não sejam iguais a essas que eu estou falando. Tipo, não pode ser uma bolsa que vai deduzir direto da sua fatura, da sua tuition. Tem que ser bolsas que podem te mandar o dinheiro em conta, por exemplo. Então, assim, você pode acumular e ter um percurso totalmente coberto por bolsas, por exemplo. Também temos um artigo muito interessante, que é esse que está aqui a fotinho do lado direito, que é todo em português, que dá várias opções, desde bolsas que vocês podem procurar no Brasil, até bolsas de instituições canadenses, até programas como o MyTax e todas as bolsas da UDM. Além desse programa que eu estou descrevendo para vocês, tem outras tantas bolsas de departamentos específicos, de programas específicos e muitos outros caminhos. Outra forma de tentar conhecer a Universidade de Montreal, mas essa voltada mais para os adolescentes, é o programa Summer Immersion, o nosso Summer Immersion, que é para alunos de 15 a 17 anos, né? É um programa que acontece aqui no verão de Montreal, que vai voltar em breve, a gente ficou em pausa por causa da pandemia, mas normalmente são ateliês temáticos, cursos intensivos de língua, todos os ateliês e tudo mais, eles são dados em inglês, e daí os alunos que participam vão ter um curso intensivo de francês. Além disso, tem excursões culturais, tem vários passeios para Montreal, e o valor desse programa, por exemplo, inclui tudo menos o bilhete de avião. Já tem hospedagem, já tem os passeios, já tem a comida e todos os ateliês assim, da universidade. Então é um programa bem legal para os adolescentes aí que querem ter uma experiência fora e que querem conhecer Montreal, querem ter essa vivência e ainda fazer um intensivo de francês. Outra coisa que vocês podem fazer, caso tenham curiosidade, é visitar virtualmente o complexo da UDM, que é bem grande, ele ocupa 3 ou 4 estações de metrô aqui em Montreal. E se você colocar aí no Google, né, visita virtual pavilhão, como está escrito ali em francês um pouco, você vai ter acesso a vídeos de todos os pavilhões da UDM, é bem legal, tipo, para mostrar, e aí tipo, tem a descrição dos prédios, quais as matérias vocês estudam lá e tudo mais. Então é uma ferramenta que eu indico bastante. Bom, e finalmente, como eu falei, a gente tem um trabalho muito legal. Eu sou um embaixador brasileiro e tem mais outra embaixadora que trabalha junto comigo.
Então, tem todo esse apoio, também tem para a comunidade hispânica, por exemplo, e outras comunidades, mas então a gente tem todo esse apoio para os brasileiros que têm interesse de estudar em Montreal. Então, a gente tem um Instagram oficial, todinho em português, onde a gente dá dicas, como eu compartilhei hoje que ia ter essa palestra. A gente mostra mais a universidade, faz visitas, tira dúvidas. A gente tem um e-mail que a gente responde em português, que é o brasil@umontreal.ca. Manda suas dúvidas para a gente em português, a gente vai tentar te ajudar ao máximo. A gente tem um grupo do Facebook que tem alunos, ex-alunos, formandos, formados. Então, você pode tirar dúvidas lá com a gente também. Eu também estou sempre respondendo. Tem documentos também que ajudam vocês a preencher aí a aplicação e tudo mais. Então, tipo, tem várias formas de estar conectado com a gente. Além de tudo, também temos um blog que tem várias histórias de brasileiros que já passaram pela Universidade de Montreal. Então, tem várias ferramentas, foi um diferencial para mim, eu me senti super acolhido quando eu estava em dúvida entre algumas universidades, eu tirei todas as minhas dúvidas com uma outra embaixadora na época, e que me ajudou muito, então eu acho que esse é um diferencial bem legal também, e quero que vocês saibam que os brasileiros são super bem-vindos aqui na Universidade de Montreal, eles são bem queridos, são pesquisas normalmente muito diferentes, profundas e tudo mais, e que tem muito interesse na universidade. Então, tipo, sintam-se bem-vindos na Universidade de Montreal. E como a Eugenie bem falou, a cidade de Montreal é incrível, então eu não tenho mais do que indicar para vocês. E agora eu passo a palavra, acho que para a Elisa. Agora é a Sarah. É a Sarah. Yes. So I think it's my turn now. I will make sure that I have the control of your screen. Why? It doesn't go to the next slide, Elisa. You are controlling Elisa full screen. Yeah, I'm trying to, I gave you the control. I have it, I can see it, but it doesn't work? Oh, okay, no. Now it worked. Now it does? Okay. Yeah. Awesome, thank you so much. Do you see me? Do you hear me, everyone? Yeah. All right, thank you very much. Well, I wish I could do this presentation in Portuguese, but I'm pretty sure I will not impress you with the only 3 words I know, so I will do it in English. So my name is Sarah Mamlouk, and I'm an advisor for international talent attraction at Montreal International. And through my little presentation here, I will talk more about the labor market and also what we do at Talent Montreal as a team, what kind of services we offer to people who are looking for jobs. I just clicked and it doesn't go to the next one. No. Elisa, no. Okay, I'll try to do it here. Okay. All right, thank you. Maybe we can go to the next one. So you keep the control? I don't know why. It says that you have the control, but in the end, it doesn't work. So I'll pass these slides for you. All right. Thank you so much, Elisa. All right, perfect. So Montreal is basically a strong and growing metropolis, and it's strategically located in North America. As you can see on the map, it's located in the eastern side of Canada. The population of Greater Montreal is 43 million residents, and 23% of them are foreign born. And if we talk about the city of Montreal, it's 34% of them. We have had the best economic growth in Canada in 2018 and 2019, with, for example, $2.6 billion in foreign direct investment. Elisa will talk more about it later. And Greater Montreal is actually 82 municipalities, and it's one metropolitan area. It's a 90 minutes flight to both Boston and New York City, and it's less than 1 hour drive to the US border. Thank you. Montreal has got Canada's most bilingual and trilingual population. 2.5 million residents speak English, and that's 9% more than in Vancouver. 55% of the population is bilingual. They speak the official languages of Canada, which are French and English, and compared to Toronto with 80% of them and 7% in Vancouver. And this figure is really interesting. Almost 20% of the population is fluent in 3
or even more languages compared to 4% in Toronto and 3% in Vancouver. And according to Statistics Canada, there are around 120 languages that's spoken at home here in Greater Montreal, which is really impressive. So it's a flourishing economy and a favorable labor market. So we are ranked high in many sectors, especially in artificial intelligence. We have the first concentration of deep learning researchers in the world. We are the first in Canada and a world leader of visual effects and animation, the 5th video game development hub in the world, the 2nd largest aerospace hub in North America, and the 6th largest life science and health technologies hub in North America. We have also many other sectors that are growing, such as data centers, fintech, and cybersecurity. There are multiple career development opportunities. Since we have a significant presence of higher education, as Eugenie mentioned before, anyone can get back to school at any time, at any age, if they want to update their skills or change careers. So it's open to everyone, and that fosters the development also, of course, of the professional skills. And we have one of the lowest hierarchical distance. So in Canadian society in general, we have low hierarchical distance. It means it's very easy to reach out to directors, presidents, vice presidents, CEOs of the companies. So that promotes the exchange and well-being at work. And we consider ourselves, everybody, as colleagues. All right, so favorable working conditions. So we talk about an average of 35 hours, working hours per week. That's the average. It depends on the industry, it depends on the employer as well. We have minimum of 2 weeks of paid vacation, and often more with many employers. Minimum of 8 paid public holidays or statutory holidays. And we have up to 52 weeks of parental leave, which can be shared actually between both parents, plus 18 weeks of maternity leave. This is a very advantageous, something that we do offer here in Quebec and in Canada that's really advantageous for the parents. Balanced professional and personal life. So business hours are usually from 9 to 5 p.m., but again, depending on the industry and the employers, the shifts might vary. But we do offer also, when I say we do, employers do offer flexible hours, remote working, and part-time schedules as well. We are known to be an inclusive society and also inclusive cultures in many companies. So with 48% of the active population are women, we are close to the parity on the labor market. Quebec actually has the highest employment rate in the world for women aged 20 to 45. Immigrants and newcomers can benefit from integration programs. We are known to be among the best LGBTQ friendly cities in North America. The Canadian Society, the Montreal Society as well, and the companies develop more and more strategies to attract international talent and also adopt diversity and inclusion policies. Now we will talk about our website. If you hit www.talentmontreal.com, you will land on our website. You can go on the next slide. Thank you. And as you can see, there are many tabs, so you will find really interesting information regarding living in Montreal, working in Montreal, moving to Montreal, job postings, recruiting events, webinars, many information. The registration is for free. You have the blue button that you can hit, and you can go to the next slide. Thank you, Elisa. Sorry for this. I know it's not practical, but we are used to this now. So
You just have to create your profile and upload your resume. You review the job offers. If there is anything that you find interesting that suits your skills, you can apply for the positions. The companies will carefully select the candidates they wish to meet for an interview, and they will send you an invitation. They will send an invitation to only the candidates that have been selected, and you will receive this invitation with the access to the virtual interviews, of course. So then in the next page, I just wanted to give you, that's a screenshot to the page where you can sign up, you create your profile. Don't forget to check the box to subscribe to our newsletter, just to keep informed about our upcoming events, the new openings and all the opportunities that we offer. And it's very important to know that all our services are free. So be careful if there is any fraudster who contact you and ask you for money to register to our website or participate to our event. That's a fraud. So everything is available for free for everyone. And yeah, so that's, you can just go to the next slide. I just wanted to give you some an idea about the companies who have participated to our recruiting events and who are posted on our platform for the last 10 years. The last one is an invitation to follow us and join the community, of course. So we are available on LinkedIn, Facebook, and Twitter, Talent Montreal. You can follow us and to be also, again, to be informed and of our upcoming events and opportunities. And if you have any questions, you can write us. There are our information, contact are available on our website. So that's pretty much everything. Muito obrigada. Thank you, everyone. That's great. Thank you, Sarah. You're welcome. Bom, voltando agora para o português, como eu havia mencionado, a minha apresentação será sobre os principais setores presentes aqui em Montreal, com foco, evidentemente, no ecossistema tecnológico presente na cidade, que está entre os mais fortes do mundo. Então, as principais forças de Montreal se encontram, sobretudo, em setores tecnológicos de alto valor agregado. Durante a apresentação de hoje, eu vou focar em 6 indústrias, mais especificamente: inteligência artificial, desenvolvimento de software, fintech e serviços financeiros, ciências da vida e tecnologias da saúde e indústrias criativas, ou seja, videogames, animação e efeitos visuais. Então, como o Bruno falou durante a apresentação dele, nos últimos anos Montreal se tornou um dos principais hubs de inteligência artificial do mundo. E um dos motivos para isso é o fato de que um dos pais do chamado aprendizagem profunda é um professor da Universidade de Montreal, o Dr. Yoshua Bengio. Então, isso ocasionou a criação de diversos centros de pesquisa dedicados à inteligência artificial aqui em Montreal, como, por exemplo, o IVADO e o Milo, que conta com a maior concentração de pesquisadores em Deep Learning e Reinforcement Learning do mundo. Então, com isso, muitas empresas internacionais, como, por exemplo, Facebook, Microsoft, Google, decidiram abrir laboratórios dedicados à inteligência artificial aqui em Montreal nos últimos anos, para justamente poder se beneficiar desse ecossistema que foi sendo criado graças à existência de tantos pesquisadores. Então, nesse contexto, o governo canadense escolheu Montreal para ser a sede do chamado Scale AI, que é um supercluster dedicado a financiar pesquisas que aplicam a inteligência artificial ao supply chain. Então, como eu mencionei, Montreal tem um setor tecnológico muito forte, sobretudo no que se refere ao desenvolvimento de software. Montreal está entre as 5 cidades dos Estados Unidos e do Canadá com maior concentração de empregos em tecnologia. A cidade conta com mais de 179 mil trabalhadores, que trabalham em mais de 5 mil empresas. Desses 179 mil, 72 mil trabalham diretamente com desenvolvimento de software. Um dos fatores que explicam a força desse ecossistema como as meninas falaram anteriormente, o fato de Montreal ter os custos operacionais mais baixos do Canadá e dos Estados Unidos para o desenvolvimento de software, que podem ser somados a um incentivo fiscal que é disponível aqui na província do Quebec e que pode chegar até 30% dos salários dos desenvolvedores. Eu vou entrar um pouco mais em detalhes mais adiante.
Fintech e serviços financeiros também são um setor muito importante. Montreal está entre os 7 maiores centros financeiros da América do Norte, contando com mais de 3.000 empresas. Nós temos 150 subsidiárias de instituições financeiras, sendo que 3 bancos, por exemplo, têm sede aqui em Montreal. Além disso, Montreal funciona como uma espécie de plataforma regional de suporte a atividades de líderes mundiais na América do Norte, como, por exemplo, a Morgan Stanley, BNP Paribas e Société Générale, além de contar com uma crescente comunidade de fintechs, como, por exemplo, a Lightspeed, que começou a ser cotada na Nasdaq no ano passado. O ecossistema de ciências da vida e tecnologias da saúde de Montreal está entre os 6 mais importantes da América do Norte. São mais de 650 empresas, das quais grande parte é muito forte em inovação. É um ecossistema muito interconectado e que, inclusive, possui uma forte conexão com o ecossistema da inteligência artificial. Nesse aspecto, existe, inclusive, um projeto que foi submetido recentemente para a criação de uma zona de inovação que vai regrupar essas 2 indústrias, contando com empresas privadas e também com centros de pesquisa. Então, além disso, Montreal tem um forte ecossistema de indústrias criativas. Estamos entre os 5 maiores hubs de videogame do mundo, sendo o maior no Canadá. São mais de 140 estúdios que contam com mais de 15.000 profissionais e é um ecossistema muito completo e diversificado que vem sendo formado desde a década de 90, quando a Ubisoft, que é uma empresa, um estúdio de videogames francês, resolveu abrir uma filial aqui em Montreal. Hoje em dia, essa filial conta com mais de 4.000 pessoas e foi nesse momento que o governo do Quebec decidiu criar um incentivo fiscal específico para essa indústria, que pode chegar até 37,5% dos salários dos trabalhadores elegíveis. Além disso, Montreal é um hub muito importante para animação e efeitos visuais, contando com a maior concentração da indústria no Canadá. Os efeitos especiais de sucessos globais foram feitos aqui em Montreal, como, por exemplo, o caso de Game of Thrones, Star Wars, além de filmes de animação, como o último filme do Scooby-Doo, que foi lançado no ano passado. Então, nesse slide, a gente tem um exemplo de algumas empresas internacionais que se instalaram em Montreal nos últimos anos. E, bom, como eu havia comentado, Montreal apresenta os custos operacionais mais baixos dentre as 20 maiores regiões metropolitanas do Canadá e dos Estados Unidos, apresentando uma vantagem que varia entre 23% para a indústria da transformação alimentar até 32% para o que se refere à inteligência artificial. Uma das razões para isso é o fato de Montreal ter um custo de vida mais acessível, como as meninas comentaram, que acaba sendo acompanhado por salários relativamente mais baixos quando comparados com outras cidades da América do Norte. E uma outra variável que explica por que esse custo é mais barato são exatamente os incentivos fiscais. Como vocês podem ver nesse slide, há diversos incentivos que são disponíveis aqui na província do Quebec, mas eu vou focar em 2 que eu mencionei um pouco atrás, que é o incentivo para o desenvolvimento de software e o incentivo para a indústria de videogames. Então, o incentivo para o desenvolvimento de software, ele pode ir até 30% do que a empresa paga em salários para os desenvolvedores. Desses 30%, 24% são dados pelo governo do Quebec e são reembolsáveis, ou seja, isso significa que ao final do ano fiscal, mesmo se a empresa não tiver que pagar impostos, ela pode receber de volta do governo do Quebec um cheque com até 24% dos salários dos desenvolvedores. Os demais 6%, eles são conferidos pelo governo federal e são não reembolsáveis, ou seja, a empresa pode usar esse montante para rebater um imposto quando ela vai ter que pagar impostos ao governo federal. Além disso, esse incentivo ele pode ser combinado ao incentivo para pesquisa e desenvolvimento, que pode chegar até 29%, dos quais 14% são reembolsáveis. A província do Quebec é a província onde você pode ter um maior percentual de incentivo fiscal para pesquisa e desenvolvimento quando você combina justamente o incentivo federal com o incentivo provincial. E, bom,
Combinando os incentivos para pesquisa e desenvolvimento e para o desenvolvimento de software, a gente pode chegar a mais ou menos 43% dos gastos elegíveis. E o outro incentivo que eu gostaria de destacar é o que eu mencionei para a indústria de videogames, que foi criado quando a Ubisoft se instalou aqui e que continua em vigor até hoje. É um incentivo que ele pode ir até 37,5% dos salários de trabalhadores elegíveis, e esses 37,5% são reembolsáveis. É um incentivo que só existe aqui na província do Quebec. Então, de uma forma genérica, aqui estão os principais passos para abrir uma empresa aqui em Montreal. Eu não vou entrar muito em detalhes, mas o primeiro passo é realmente o mais importante, que é o de se incorporar à empresa aqui. Há duas formas de incorporar uma empresa no Canadá, a nível federal ou a nível provincial. O que eu gostaria de destacar, na verdade, é que uma das vantagens de se incorporar no Quebec é que aqui não há necessidade de ter um acionista canadense, um residente fiscal canadense, que detenha ao menos 25% das ações da empresa, o que acontece em algumas outras províncias. O processo de incorporação é um processo relativamente rápido e fácil. A gente recomenda que ele seja feito junto a um escritório de advocacia, e ele leva em torno de entre 2 dias a 2 semanas para ser feito. E é apenas uma vez que a empresa está incorporada que a gente pode dar os próximos passos, como, por exemplo, abrir uma conta no banco, contratar um contador, fazer o recrutamento de funcionários ou dar início ao processo de migração para os funcionários da empresa que estejam fora do Canadá. Enfim, os próximos passos de uma forma geral. Então, era isso que eu queria falar hoje. Aqui estão o meu contato e o contato das meninas. Eu acho que o pessoal da CCBC depois vai fornecer para vocês os nossos contatos. Caso vocês tenham alguma dúvida e queiram nos escrever, sintam-se à vontade. E eu acho que agora a gente vai ter um tempo para perguntas e respostas. Então, eu vou parar de compartilhar a minha tela. So now maybe we'll have some time for some questions. I know that there is 79 messages on the chat. I don't know if the CCBC has maybe chosen few questions. Actually, I went through all the questions and a few of the questions are repeating themselves. So I'm just going to ask you guys the questions that I have decided to combine a bit. I've seen a lot of questions about studying in French or in English, how we can learn French or English in Canada, and also about working in French or in English. So I don't know if you want to jump in and just go and talk a bit about the linguistic preparation to go to Montreal. Bruno, maybe. Eu posso falar um pouco. Bom, na Universidade de Montreal, como eu disse para vocês, a maioria dos programas são em francês, digo 90%. Tem alguns programas que são totalmente em inglês. Bom, tem outras universidades em Montreal que também são anglófonas, não depende de vocês, mas assim, tem vários incentivos para você aprender o francês. Também aprender falar francês e inglês abre bem mais oportunidades para vocês aqui em Montreal. Então, como a gente falou, se você já tem o nível B1, você consegue entrar em vários programas da universidade, mas normalmente o nível B2 você consegue entrar em praticamente todos. Então, tem esse programa que eu expliquei para vocês, que leva vocês do B1 para o B2, mas tem outras formas de aprender francês aqui, tem incentivos do governo, depende do seu visto também, mas se não, tipo, a primeira estratégia seria começar a aprender um pouco aí no Brasil, antes de aplicar, assim, para a UDM, por exemplo, mas também pode estudar inglês aqui. And if I can complete, if you want to stay long term in Montreal and you've decided to study in English, for example, I would really encourage you to learn French while you're studying so that you can immigrate, because they will at some point ask you for a certain level of French. And for you, Sarah, can you work or in English or French, or do you need both, or how does it work? So yeah, depending on the industry again, so maybe in IT, some companies are bilingual, some of them are Anglophone or Francophone, it depends on their clients as well. So it varies. So
of course, the ideal is to be bilingual, French and English, but it happened that some employers will attract some talents if they speak one of these languages and they have basic knowledge in the other ones, but they will ask them, of course, to learn in the meanwhile. Okay. Yeah, maybe if I could share my personal experience. Eu também, assim como o Bruno, vim estudar na Universidade de Montreal, e depois eu acabei ficando, mas assim, a Universidade de Montreal é realmente excelente, os programas que eles oferecem, e também uma outra coisa maravilhosa de vir estudar aqui no Canadá é exatamente essa possibilidade de continuar aqui depois e ter acesso a um visto de trabalho que te permite ficar aqui no Canadá, em Montreal, após os estudos. Então, é isso. Eu sou suspeita para falar, porque eu vim só para fazer um mestrado, mas já estou aqui há 5 anos, então, como o Bruno falou, Montreal é uma cidade realmente maravilhosa. Eu acho que o pessoal da CCBC comentou que a gente não tem mais tempo para outras perguntas. Unfortunately, we don't have more time for other questions. I've been told. So I don't know if maybe our colleagues from the CCBC can send to us all the questions that were in the chat, and we can try to answer to them after. E também, se vocês quiserem contactar a gente, eu acho que a apresentação, nosso contato vai ser compartilhado. Então é isso, muito obrigada à CCBC pelo convite, e é isso. Muito obrigada. Obrigado. Thank you so much. Merci. Muito obrigada, Eugene, Bruno, Elisa, and Sahar. It was a real pleasure to have you all sharing your knowledge with us today. Thank you so much for the tips. A gente vai compartilhar os contatos de vocês no nosso chat e todo mundo que tiver alguma dúvida específica, então manda para vocês. Muito, muito obrigada pela parceria e a gente conta com vocês numa próxima oportunidade também. Bom, daqui a pouco a gente vai ter um outro painel também, vai ser focado em estudar na Nova Scotia, o destino educacional do Canadá também. Quem quiser pode continuar nesse link, que daqui a pouco a gente está de volta. Muito obrigada.